meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo muito bonito e muito profundo, na verdade uma parte, aquela que a liturgia nos propõe. Este salmo nos fala de uma peregrinação, como essa pergunta que vocês veem aqui ao meu lado já deixa bem claro. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quando nós meditamos o Salmo, nós nos deparamos com uma particularidade extraordinária. O Salmo, porque está na Bíblia, é antes de tudo palavra de Deus. Portanto, é algo que nos é dado. Quando rezamos com o Salmo, nós fazemos dessa palavra de Deus que nos foi dada, palavras nossas, que dirigimos a Deus como uma oração. Portanto, o Salmo é uma oração que funciona como uma rodovia, como costumo dizer, como metáfora, de duas vias, uma que vem e a outra que vai. Vem do Senhor e volta para Ele. Mas o importante é que nesse movimento de vinda, o dom que nos é dado, e de volta, o louvor que elevamos, nós nos deixemos de fato moldar por essa palavra que reconhecemos como palavra de Deus. Porque se é de Deus, então ela é salvífica, ela é carregada da força de Deus que pode e quer transformar a nossa vida. Entramos no sentido do Salmo de hoje para melhor aprofundarmos o que ele quer nos dizer. O Salmo começa invocando Deus como o Senhor ao qual pertence toda a terra, ao qual pertence o inteiro mundo habitado. Aqui se invoca a imagem de Deus como Criador, aquele que deu origem a tudo, aquele que deu forma a tudo que nós conhecemos e inclusive a nós mesmos. Esse Deus é aquele também que, como Criador, colocou uma base firme sobre os mares para que a terra se tornasse inabalável, ou seja, tivesse consistência, tivesse resistência, como uma fundação. A imagem é quase como que de uma palafita. Deus estabelece essas colunas robustas que sustentam tudo aquilo que está em cima. Aprofundando o símbolo de toda essa imagem da ação de Deus como Criador, podemos dizer para nós hoje, Deus é a fundação que nos sustenta na nossa vida. Se nós estamos sobre Ele, a casa sobre a rocha que Cristo dirá numa parábola do Evangelho, então nós estamos sobre um lugar que nos dá, de fato, um fundamento e segurança. Como este salmo é também um salmo de peregrinação, a peregrinação para o Deus que é reconhecido como Criador, portanto, aquele que coloca as condições para que na peregrinação, ou seja, nessa viagem em direção a Jerusalém, possamos de fato encontrar um terreno firme para colocar os nossos pés, simbolicamente, uma viagem que vai nos transformando e nos salvando. Essa peregrinação é vivida como um rito litúrgico, no qual se faz presente um diálogo entre os peregrinos e os sacerdotes que esperam à porta do templo, que é o lugar para onde esses peregrinos se dirigem. Os peregrinos dirigem aos sacerdotes uma pergunta: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? No sentido genérico, qualquer um pode subir ao Monte Santo. O Monte Santo é a colina de Sião, onde está Jerusalém, colina sobre a qual foi construído o templo, sinal visível, material da presença de Deus no meio do povo. Qualquer, no sentido genérico, homem ou mulher, pode subir. Mas essa pergunta, ela não é feita com uma intenção genérica. Quem subirá até o monte do Senhor e quem ficará em sua santa habitação, indica, na verdade, uma postura, uma atitude interna. Quem é que, nessa peregrinação, não só se disponibiliza a fazer uma viagem de um lugar da sua casa para outro, o templo, mas, na verdade, quem é que se disponibiliza internamente, no seu coração e na sua mente, a viver esse movimento em direção ao Senhor? Esse Senhor que é quem coloca as bases, a palafita, a fundação que nos sustenta na nossa existência. Os sacerdotes respondem:
quem tem mãos puras e inocente coração, que não dirige a sua mente para o crime. Mãos puras e inocente coração indicam exterioridade e interioridade. Mão é exterioridade. São os membros com os quais nós manipulamos as coisas da vida. Nós cozinhamos, costuramos, escrevemos, nos cumprimentamos, nos abraçamos, moldamos o barro, esculpimos a pedra. Podemos também dobrar o ferro. As mãos indicam, portanto, todo o movimento da exterioridade. Como nos colocamos no mundo, como nos colocamos nas relações que nós vivemos. O coração indica a interioridade. A mente, a capacidade de pensar, de discernir e de amar profundamente. E se tem a capacidade de pensar e discernir e amar conjuntamente, então a capacidade também de se comprometer com um projeto. A exterioridade e a interioridade precisam dialogar numa sintonia nem sempre fácil, porque muitas vezes há uma dessintonia, um distanciamento entre as mãos e o coração. Se trata da questão, falando de um modo simples, da coerência. A peregrinação, portanto, ao templo é um caminho no qual o mundo externo e o mundo interno vão se aproximando, ou seja, nós vamos crescendo numa coerência de vida que diz que, de fato, nós nos direcionamos para Deus e dele esperamos uma palavra que nos direcione, que, sobretudo, nos salve. Rezar o Salmo significa viver esse movimento em direção ao Senhor, que não é simplesmente um movimento geográfico. Eu saio da cidade onde eu vivo, por exemplo, eu em Belo Horizonte, pego um avião e vou para Jerusalém. Não. Como homens e mulheres de fé, quando rezamos o Salmo, nós somos recordados de que na nossa vida estamos numa contínua peregrinação em direção ao Senhor. E essa peregrinação não é só um movimento das pernas e dos pés. Essa peregrinação é um movimento, sobretudo, do coração e da mente que depois se expressa nas mãos. Ou seja, de uma vivência interna que se manifesta na relação com o outro, no modo como nós colocamos no mundo, no modo como nós agimos. Diante desse peregrino que se dirige a Deus nesse esforço de sintonizar mãos, externo e coração, ou interno, os sacerdotes também acrescentam uma resposta sobre este, o homem e a mulher de fé que busca essa coerência. Desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. Ou seja, ao homem e à mulher de fé que constantemente se descobrem nessa peregrinação e aceitam o desafio da peregrinação, que é o desafio de sintonizar mão e coração. Uma atitude interna manifesta numa atitude externa de testemunho, de quem se sabe sustentado por Deus. A palafita, a fundação. Este homem e esta mulher recebe a bênção do Senhor, ou seja, Deus se confirma na vida deste homem. O homem e a mulher que se dirige a Deus em peregrinação, no seu esforço concreto, e vou reforçar esforço, porque não é fácil para ninguém viver essa peregrinação como um projeto de vida, de coerência e de sintonia com o Senhor, aí esse homem e essa mulher, na peregrinação, se descobre buscado por Deus, abençoado por Deus e, portanto, abraçado por Deus. Gostaria de concluir a nossa reflexão de hoje com 2 pontos importantes. Primeiro, o peregrino é dirigido ao templo, que é sinal material da presença do Senhor. Mas não é o templo quem abençoa, é o Senhor quem abençoa. O templo recorda a presença de Deus, mas é Deus quem abençoa. Esse Deus que não fica limitado a um lugar específico, a uma geografia específica. Esse Deus que não fica aprisionado a algumas paredes, por mais robustas que estas sejam. Isso quer dizer que na nossa vida Deus podemos encontrar em qualquer lugar, se essa vida for vivida como uma peregrinação. Logo, a bênção vem do Senhor como graça, como dom, mas essa bênção é um merecimento reconhecido,
ao homem e à mulher que aceita o desafio da peregrinação. Desafio porque é um dia depois do outro e não uma questão de calendário litúrgico. Um dia depois do outro no qual todos vivemos o esforço de nos adequarmos ao projeto de Deus, reconhecido como um projeto salvífico, que nos transforma, que nos salva e, ao nos transformar e nos salvar, nos compromete também com o outro, com a comunidade de fé que participamos, com a humanidade da qual fazemos parte. Para nós, cristãos de modo especial, toda a nossa peregrinação é direcionada para uma montanha que simbolicamente nós a reconhecemos na pessoa de Jesus Cristo. E no período de Natal, no menino que está para nascer, cuja festa estamos para celebrar e para a qual precisamos nos preparar, porque ela é uma etapa importante dessa peregrinação. Um coração puro e mãos limpas são características do homem e da mulher que, direcionando a sua vida para o menino, que reconhecemos como Emanuel, Deus conosco, se deixa iluminar por esse menino e se transformar por esse menino, a fim de que na sua vida cada um possa dar a luz a esse menino diante do outro, diante do mundo. Claro, metaforicamente, dar a luz não como Maria, materialmente, mas no testemunho e no compromisso do amor para com o próximo, da promoção da justiça e da dignidade de todos. Feliz Natal a todos.